Pega sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer, juntamente com a terra. Faze-me uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo o farás. 300 côvados será o comprimento, e 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo e o segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é atual, ela é pontual, ela é eficaz. E ela se renova dia a dia, para que também, quando vamos para ela, sejamos renovados. Sejamos, ó Deus, alinhados, instruídos de como devemos, ó Deus, na caminhada, ó Deus, viver como verdade a vida na qual o Senhor em Cristo entregou para nós. Pai, eis-nos aqui, sedentos pela Tua palavra. Queremos ouvir aquilo que está no Teu coração e aquilo que emana do Teu trono de graça. Fala ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Nos ajude a entender e compreender a largura, o comprimento e a profundidade desse amor revelado na palavra, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto a palavra está sendo pregada, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo, para curar, para libertar, para salvar, para despertar, fazer entender aquilo que ainda alguns não entenderam. Espírito Santo, o Senhor tem poder para aumentar também o entendimento daquele que já tem entendido. Eis-nos aqui, Senhor,
Tua palavra é preciosa e nós estamos aqui rendidos a ela. Fala ao nosso coração, Abba, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. A presença do Senhor é real nesse lugar, você crê nisso? Amém, queridos? Aleluia. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra. Diante da série de mensagens que nós iniciamos no mês de janeiro com a temática Essência. A essência fala sobre a substância e a natureza do ser. E nós estamos durante o mês inteiro falando sobre a essência. A essência daquilo que a palavra como substância viva traz para a natureza do nosso ser como verdade revelada para ser vivida e aplicada. Então é um tempo de nós mergulharmos. Você que ainda não entendeu essa movimentação que nós iniciamos o ano passado sobre séries, eu te desafio a mergulhar. Todo mês nós trabalhamos uma série de mensagens com uma temática. E dentro dessa série há vários episódios que nos levam a mergulhar no entendimento e na compreensão daquilo que a palavra diz sobre cada tema. Então, em nome de Jesus, não fique viajando na maionese, querido. Mergulhe fundo naquilo que Deus está falando conosco como igreja. Aleluia. Se esse mês nós estamos falando sobre essência, vá para a Bíblia e vá entender biblicamente o que fala sobre essência. O que é a essência? Vá para a Bíblia e entender isso. Vai aprender com pessoas que entenderam e pessoas também que bateram cabeça e fugiram de entender. Vá aprender, queridos, com a palavra todos os dias. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, o episódio de hoje, a temática do episódio de hoje é a essência essencial para fazer a diferença. A essência essencial para fazer a diferença. Nós vemos que o conflito da humanidade caída e do sistema é o conflito de identidade sobre quem eles são. Se você olhar para o cenário das plataformas digitais, e a maioria daqueles que estão em destaque dentro das plataformas digitais são aqueles que muitas das vezes falam sobre auto-performance, sobre olhar para dentro e descobrir quem é. Por isso que estourou aí, né, essa nova modalidade chamada coaching. São instrumentos sim de Deus, não tenho nada contra os coaches. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a essência de todas as coisas. Nós precisamos mais do que especialistas, daqueles que entendem a anatomia do corpo humano. Nós precisamos de pessoas especialistas na palavra, que vai tratar o fundamento do coração do homem. Aleluia, queridos. Mais do que tratar a natureza do corpo, nós precisamos tratar a natureza das emoções e do espírito. E a palavra de Deus é quem traz isso de forma revelada e manifesta para nós. E essas plataformas em si digitais que traz esses destaques, elas ganham notoriedade muitas vezes porque ela está falando aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Porque há tanto conflito e tanta dificuldade de ir para a Bíblia e de buscar não só entender, mas viver a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não passa a mão na cabeça, ela desce porrete. A Bíblia, ela nos alinha por dentro. Ela vai apontar os nossos defeitos, mas também vai destacar aquilo que são as nossas virtudes e que muitas vezes estão perdidas diante da notoriedade dos defeitos. E nós precisamos entender que a essência essencial que faz a diferença é a palavra de Deus revelada pelo Espírito, que Ele faz habitar dentro de nós.
A Bíblia é o único livro que o homem lê na presença do autor. A Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Então toda essa conversa furada que muita gente diz: ah, pastor, mas a Bíblia é muito difícil de entender. Isso, na verdade, na maioria da sua porcentagem, é desculpa e preguiça por não querer ler. Porque eu conheço analfabeto que não sabia ler, foi para a Bíblia e aprendeu a ler com a Bíblia. Eu conheci um senhor que não sabia ler, ele era analfabeto. Ele aprendeu a ler porque ele tinha tanta vontade de ler a Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia, ele leu a Bíblia 7 vezes. Analfabeto. Então a Bíblia, ela, por meio do Espírito, ela nos inspira. Se nós queremos ler a Bíblia na lógica, só no racional, nós não vamos conseguir entender. Por isso que nós precisamos ler ela por meio do Espírito. Por isso que eu preciso cultivar uma amizade com o Espírito Santo. Amém, queridos? Porque o Espírito Santo vai trazendo clareza e entendimento daquilo que eu, na minha lógica e no meu racional, não consigo entender. Amém, queridos? E quando falamos de essência essencial para fazer a diferença, e nós nos deparamos com esse texto lido, o que tem a ver o tempo de Noé com o tempo que nós estamos vivendo? Tem tudo a ver. Lá no começo, o homem, pela sua queda, se corrompeu e aumentou assim a sua maldade, a sua violência, ao ponto de, na geração de Noé tinha 600 anos nessa época. 600 anos. Um jovem, né? E a Bíblia diz que no tempo dele a perversidade, a corrupção do homem aumentou, tomou proporções desastrosas, depravadas, desequilibradas, ao ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Mas a Bíblia diz que havia no meio daquela presente geração um homem, uma família diferente e que fazia diferença, porque carregava consigo a essência essencial que faz a diferença. Um homem que na sua jornada, olha para você ver, não era um menino, era um homem de 600 anos, tinha jornada, hein, queridos, tinha pernada. A Bíblia fala que Deus, quando olha para Noé, no original, Noa, significado do nome Noé significa alívio, descanso, conforto. E a Bíblia diz que Deus, quando olhou para aquela família, para aquele homem, chamou a atenção de Deus, fez a diferença diante de Deus, fez Deus mudar de opinião. É meio chocante isso, né? Porque Deus queria destruir tudo, mas quando Ele olhou para Noé, Ele falou: não tem como. Ai de nós se não fosse a família de Noé, talvez não estaríamos aqui. E a Bíblia diz que então Deus olha para aquele homem, para aquela família e dá uma palavra para ele. Deu uma palavra para Noé dizendo o seguinte: construa uma arca. E Deus deu para ele o desenho, toda a arquitetura, o formato que era para ser feita aquela arca, detalhe por detalhe. Noé era agricultor, queridos, ele não era carpinteiro. E após a palavra de Deus recebida, que era para construir a arca,
Noé não questionou Deus, dizendo: Deus, eu acho que o senhor não entendeu muito bem, não. Eu não sou carpinteiro, não tenho recursos para construir isso que o senhor está falando. Não vou ter recurso, não tenho mão de obra para isso. Oh Deus, eu estou achando que o senhor errou aí no plano, hein? Em nenhum momento Noé reclamou, em nenhum momento Noé questionou. Após a palavra recebida, a visão que Deus deu para ele daquilo que deveria ser construído, Noé moveu os filhos e partiu para o meio da selva. Vamos cortar a árvore, vamos fazer acontecer. Se Deus falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Ele falou para nós que nós vamos construir, então Ele vai nos capacitar para construir. Se Deus falou, então Deus vai dar provisão. Deus vai fazer com que aquilo que Ele falou aconteça. E é isso que nós precisamos entender. Aquilo que Deus fala não depende da nossa capacidade, depende da visão que Ele deu. Se Ele deu, Ele vai dar capacidade e Ele vai dar provisão para acontecer. Aleluia, queridos. Deus, Ele traz provisão em cima de visão. Se você tem visão, o Senhor trará provisão, seja ela qual for que você precisa. E a Bíblia fala que então Noé recebeu essa palavra, e ele moveu quem para construir? A família dele. Comprou a causa junto com ele, abraçou a causa junto com ele, começou a construir aquilo que Deus havia falado junto com ele. Porque o projeto de Deus para construir algo que será a resposta de salvação para toda uma humanidade tem a ver com uma família saudável, que constrói junto e não é individualista, que não busca o seu próprio interesse, mas o interesse daquilo que Deus Pai está falando. Então a Bíblia diz que Noé reuniu a família e eles construíram aquilo que Deus havia falado. Agora a pergunta que o Espírito Santo faz para o meu coração e para o seu coração nessa noite é: será que nós como família temos buscado o coração de Deus, a essência de todas as coisas, que é o coração de Deus, ao ponto de entender qual é o projeto de Deus e construir aquilo que Deus quer para essa geração, que vai ser resposta de salvação? Será que o Senhor tem encontrado em nós essa disposição? Nós vivemos em uma geração que questiona tudo, que vive pela probabilidade da razão, e não pela essência de todas as coisas, que é essencial, que é a fé. Mas cadê aqueles que se levantarão nessa geração para fazer a diferença e entender que a fé, ela confunde a probabilidade da razão, para demonstrar pelo poder da fé que é possível construir o impossível, de fazer acontecer aquilo que Deus fala e aquilo que Deus dá como visão. Amém, queridos? Cadê aqueles que vão sonhar, mas que estão trabalhando para isso acontecer? Vocês já me viram falar aqui que essa igreja, nós temos uma visão, e essa visão é poder ter escola, é poder ter creche e atender até a universidade. Mas quem aqui está trabalhando para construir isso? Quem está buscando recursos para realmente ser investidor dessa causa? Será que Deus vai ter que trazer de fora para realizar aquilo que Deus está dando como visão dentro? Eu creio que o Senhor está despertando os da casa para entender e dar uma resposta, para dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me prosperar, porque eu não vou ser egoísta e não vou me perder. Eu vou usar tudo que o Senhor tem me dado para a tua glória. Aleluia, queridos. A Bíblia diz que então Noé
e a família dele começou a construir em cima daquilo que Deus havia dado como visão. E você pensa que foi fácil? Deus deu uma palavra, sabe quantos anos que eles construíram? 100 anos. 100 anos. Eles precisaram de uma palavra. Noé e a família dele recebeu uma palavra. E eles se movimentaram 100 anos para construir o que Deus havia falado. Em cima de uma palavra. Deus não ficava ano após ano lembrando eles. Ou, não, vamos lá filho, ânimo aí, continua construindo. Não. Uma palavra deu gás para eles construir até acontecer. Uma palavra. Aleluia, queridos. Uma palavra foi suficiente. E aqueles que buscam a essência essencial que faz a diferença, serão muitas das vezes mal compreendidos, zombados, caçoados, tidos como louco. Imagine se isso fosse na nossa geração. Viraria notícia de jornal, notícia de filme, viraria um auê. O louco do Noé e a família dele constrói um monumento estranhamente esquisito e está falando que Deus vai vir com dilúvio e vai acabar com tudo. Imagine quantas pessoas passavam perto da construção e ficavam, olha lá, louco de jogar pedra na lua. Não é normal. Esse cara nem a família dele. Rapaz, olha que cara doido. Olha que família doida. Mas até que chegou o dia que 7 dias antes Deus falou com Noé. Chegou o dia. Vai acontecer. E tudo começou a acontecer diante daquilo que era a palavra que ele tinha recebido. Fechando os 7 dias, aconteceu o dilúvio, que consumiu toda a face da terra. Somente a família de Noé foi conservada em vida, e os animais que estavam dentro da arca. E a Bíblia fala que ali eles ficou 40 dias e 40 noites chovendo. E eles ficaram ali trancados 150 dias. Naquela arca. 150 dias, trancado. Teve umas famílias que até se desfez, né? Nesses tempos de pandemia, porque teve que ficar dentro de casa trancado. Porque não se aguentava mais. Quanto divórcio que teve na pandemia. E quantas pessoas que conheceu o marido novamente, a esposa novamente, porque já não conhecia mais. Conheceu os filhos novamente. Oi, prazer, eu sou seu pai. Oi, prazer, eu sou sua mãe. Eu sou seu filho. Porque todo mover de Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é a salvação das famílias. Sempre. E ficaram 150 dias trancados dentro daquela arca. E a Bíblia diz que então, depois desses dias, ele soltou um corvo. O corvo foi e voltou. E aí, então depois ele soltou o corvo de novo, depois de 7 dias, e o corvo então não voltou mais. O corvo se alimenta daquilo que é estraga, daquilo que é podre. Então a água iria abaixar e tudo que estava morto iria vir para a terra. Iria vir à tona. E o corvo se alimenta daquela podridão, da mortandade. E então ele solta a pomba, e a pomba vai e ela volta.
E depois de mais alguns dias ele solta a pomba novamente. A pomba vai e volta com uma folha de oliveira no bico e entrega para eles. Então agora há uma esperança de que a terra foi novamente vista com os seus frutos e com as suas árvores. E ali então traz esperança para aquela família. E então Noé, junto com toda a família, desce, encontra a terra firme e volta a reconstruir a terra novamente do zero. É interessante que o corvo se alimenta de podridão e de morte. E ele só voltava para casa porque ele queria abrigo durante um tempo. Não porque ali era a casa permanente. A pomba foi, voltou, achou a folha e trouxe o sinal. E a pomba é uma representatividade de pureza na Bíblia. No entanto, que quando o Espírito desceu sobre Jesus, o que está escrito é que desceu em forma corpórea de uma pomba. Porque a pomba representa daquilo que se alimenta, daquilo que traz vida, enquanto o corvo se alimenta daquilo que tem morte. Quantos muitas vezes só pousam dentro da casa e da igreja por um momento, depois saem novamente para se alimentar de morte e daquilo que é podridão. Talvez você está aqui nessa noite e você é um desses. Mas Deus quer transformar você de corvo em pomba, para que você se alimente do Espírito da vida, daquilo que realmente traz vida, e se alimenta daquilo que tem vida e não daquilo que tem morte. Aleluia, queridos. Porque aquele que é conduzido pelo Espírito da vida, ele traz esperança de salvação, esperança de recomeço. Foi isso que a pomba veio trazer, esperança de um novo recomeço. Enquanto o povo ficou se lambuzando na podridão da morte. O pecado traz morte, o pecado é a podridão do mundo. A Bíblia diz que ele tem a aparência de ser bom, mas o final dele é morte. É como se fosse uma comida boa e saborosa, mas venenosa, que no final vai te dar dor de barriga e vai te matar. Queridos, em nome de Jesus, que 2022 seja um ano de você fazer acontecer a mudança que precisa acontecer na tua casa, na sua vida e na sua história. Para de terceirizar a responsabilidade, assume a sua responsabilidade. Vá para a cruz e deixa a cruz fazer a diferença e transformar a sua história. Aleluia. Todo sinal que nós precisávamos, a cruz nos dá. E preenche e é suficiente. Aleluia, queridos. E a Bíblia diz então que agora havia um novo recomeço para aquela família. Mas é interessante que tudo isso aconteceu pela essência que Noé carregava junto com a família. O que a Bíblia fala sobre esse homem? E sobre essa família? Porque o homem é o espelho da casa. Sempre foi e sempre será. A mulher, ela saiu de onde? Ela foi criada do homem. Então por que a mulherada muitas vezes está tudo doida? Porque daquele na qual ela foi tirada, está perdido e louco, sem saber quem é. A essência da mulher, ela é revelada em Deus pela vida do homem. Então seja um homem íntegro e um homem de verdade pela verdade. Aleluia, queridos. E a Bíblia diz que então o homem, Noé, foi retratado por Deus e descrito por Deus como um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Era aquele que fazia a diferença na sua contemporaneidade, na sua geração. Um homem que faz a diferença.
levanta uma família que faz a diferença. Íntegro fala do quê? De alguém irrepreensível, de alguém que é inteiro. Em um tempo de perversidade, aquele homem estava íntegro, irrepreensível, inteiro para Deus, justo. Ou seja, alguém que em Deus buscava diariamente ser justificado, porque ele andava com Deus, ele andava com Deus, ele tinha disposição, não era uma caminhadinha com Deus, ele tinha 600 anos de caminhada com Deus, era um homem que era o sustentáculo da família, e um marco para a geração dele. Eu quero te dizer uma coisa: se você andar com Deus, você vai ser inteiro e não mais pela metade. Você vai ser justificado e não mais querer viver uma vida se justificando. Inteiro, íntegro. Há pessoas que vivem de metade, não vive a inteireza daquilo que de fato é. Em nome de Jesus, tudo aquilo que te divide seja repreendido, caia por terra. Que você entenda a inteireza de quem você é em Deus, para que você, em nome de Jesus, faça a diferença na sua geração. Aleluia, queridos. Tem alguém entendendo aqui? Senão eu vou começar a pregar de novo. Reage, gente. Aleluia. Você é alguém inteiro, que busca em Deus todos os dias ser essa pessoa inteira e cheia dele. Alguém que é justificado pelo sangue dele todos os dias. Porque como diz Romano, justo viverá pela fé. Ou seja, a fé alimentada todos os dias é a fé que nos justifica. E que não faz com que o homem viva querendo se justificar, porque entende que Cristo já o justificou. Ande com Deus, persevere na caminhada. A arca foi construída do quê? De madeira. A arca é uma simbologia daquilo que Cristo iria fazer, que por meio de um madeiro ele salvaria toda a humanidade. Ele estava retratando uma família que representava a redenção e a salvação da humanidade há quantos anos atrás? Antes de Jesus vir? Muitos anos atrás. Noé e a sua família, eles eram uma representatividade da salvação e da redenção do Cristo para a geração deles, de recomeço. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias como o de Noé, dias aonde a perversidade e a desgraça têm ampliado de todos os lados. O medo tem sido o mais cultuado nesses últimos dias. O Deus medo, pânico, é o que mais tem sido cultivado. A depravação está terrível, terrível. Vocês viram essa semana, em Sertanópolis, aqui perto de nós, um menino de 18 anos namorava uma menina de 13. Chegou na casa, viu a menina de 13 anos com outro. Foi lá e esfaqueou ela inteirinha. E friamente colocou na rede social: estou viúvo. E foi se entregar na polícia. Eu não tenho nada contra pai que deixa filho namorar cedo, mas também não tenho nada a favor. Depois que acontecer, não adianta chorar.
Não sei se você lembra do caso, o tal do Nardone. Foi o que matou a namorada ou não? Não sei se vocês lembram da história de um menino que matou a namorada. Que ficou preso dentro do prédio lá um tempo, e depois matou a namorada. Esqueci o nome dele. É um desses doidos aí. Alguém lembra o nome? Ninguém lembra? Hã? É, esse negócio, a língua estranha, Hindenburg, né? Alguma coisa assim, Eloá. O nome da menina? Casa da Eloá. Ó, uma menina que ia para a escola desviada. Ela era da igreja, estava desviada. E na escola começou o menino querer caminhar com ela, levar ela embora para casa. E ela foi deixando. Menina nova. Caiu na lábia do menino, foi levando. E ela estava decidindo naquela semana, depois de tempo namorando, de largar do menino. E ela tinha até escrevido uma carta de reconciliação com Deus. E o menino foi e matou ela. Aqui em Bandeirantes nós tivemos um caso de um menino, há uns 2 anos atrás, que brigou com a namorada e se matou. Gente, nós estamos vivendo um tempo muito tênue, de perdição e de desgraça terrível, dias como o de Noé. Mas o Senhor está levantando famílias saudáveis para discipular e fazer acontecer e levar vida para aqueles que estão condicionados a uma realidade de morte. Aleluia, para fazer a diferença, para andar na contramão do sistema. Mas nós que estamos aqui, nós não podemos ser só crentes nominais. Precisamos ser crentes que vivem da essência, essenciais. Você não foi chamado para ser um crente nominal, mas um crente essencial. Essencial que faz a diferença na sua geração. Aleluia. De pais e mães que vão se levantar e discipular os seus filhos, e vão ensinar e inspirar os seus filhos com o seu estilo de vida. Sabe por que eu me tornei pastor? Porque eu cuidava da nova geração, e eu via que o problema da nova geração era os pais. Falei, vou ser pastor para cuidar dos pais, para ver se consegue mudar a história, porque eu quero cuidar de todas as gerações. Eu estou cansado de ver jovens e adolescentes e crianças sendo entregues nas mãos do diabo, e os pais de braço cruzado, correndo atrás do tal do pão sobre a mesa, esquecendo do essencial, que é a essência que faz a diferença. O pão vivo que desceu do céu. Jesus é aquele que precisa estar na mesa todos os dias da tua casa e da minha casa. Precisa estar na nossa mesa. Jesus precisa ser o pão partilhado todos os dias na nossa casa. Aleluia, queridos. Para os filhos que já estavam casados abraçar a causa do pai Noé, foi porque o pai inspirava os filhos. Porque em nenhum momento na Bíblia você vê relatado que os filhos questionaram o que os pais falaram, o que o pai Noé e a esposa falaram. Em nenhum momento você vê eles discutindo. O que nós mais vemos é, pastor, é que assim, né? Nós temos que, né? Não pode ser assim tão. E alguns falam, não, um dia o senhor vai ter filho. E eu tenho filho, queridos. E ela já passa apertada na minha mão desde cedo. Sou brabo com ela, tem 1 ano e 3 meses. Não vai fazer o que ela quer, não. 1 ano e 3 meses quer dar tapa na cara da gente já. 1 ano e 3 meses quer fazer birra para fazer o que ela quer.
hora que eu falo Yasmin Pinheiro de Oliveira, ela já faz assim. Aí tenta me derreter, faz assim com o braço. Queridos, nós precisamos de firmeza. Seja firme. Noé era um homem firme naquilo que ele cria. E ele não abria mão. No entanto que os filhos já estavam casados. E ouvia o pai. Você está entendendo, querido? Amém? Não fica cedendo para o seu filho, não. Pais que cedem são pais ausentes. Pais que ficam cedendo são pais ausentes. Porque se o pai está presente e a mãe está presente na vida do filho, independente dos bicos e choros, ele vai ouvir. Independente, vai ouvir. Independente de se você foi ausente e negligente, Deus ele tem poder de fazer novo tudo de novo. Basta você crer, se render aos pés dele, e ele tem poder para fazer a diferença. Aleluia, queridos. Há poder na fé, basta crer e se mover para fazer acontecer, como Noé fez. Eu conheço uma família, uma mulher, que o marido era viciado em crack. Ela fez um propósito com Deus. Ela falou: Deus, eu vou ler a Bíblia de joelho inteirinha. Quando eu terminar o Antigo Testamento e entrar no Novo, eu quero que o velho homem do meu marido morra e o novo nasça. Eu quero que ele nasça de novo no Senhor. Eu quero que ele tenha uma nova vida. E a partir do momento que eu terminar o Novo Testamento, eu quero o meu esposo transformado. Que mulher de fé. Quando ela terminou o Antigo Testamento, lendo de joelho, todo dia, o marido dela foi para um encontro da igreja chamado Encontro com Deus, face a face com Deus. Era na nossa igreja em Cornélio. Quando ela terminou de ler o Novo Testamento, ela tinha um marido que não precisou ir para a casa de recuperação, que precisou ir para a presença de Jesus e foi transformado. Deus restaurou o casamento dela e mudou a história dela. Eu quero te dizer o que com isso? Há poder na fé, mas tem que viver e fazer ela acontecer. Ela não pode ser simplesmente uma história emotiva que move as suas emoções. Ela tem que mover teu coração. Ela tem que mover tudo que há em você. A Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Noé teve fé para se mover diante de uma visão que Deus deu e fazer acontecer. Em nome de Jesus, que seus olhos sejam abertos e você contemple o que Deus quer de você, da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus. E dê para vocês consistência para perseverar naquilo que Deus tem falado com vocês até o fim. Para construir aquilo que Deus tem como propósito para realizar nessa geração através da sua casa e da sua família. Para que a sua casa e a sua família seja uma resposta essencial da essência que faz a diferença nessa geração, que é a mensagem da salvação e da redenção que há no Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.